Irmão, infelizmente estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. E tudo isso que estamos passando nos dias atuais não é diferente de há 2000 anos atrás, talvez até antes. Mas eu estou falando só há 2000 anos atrás, porque ali o Senhor Jesus ele se manifestou para Israel, se manifestou para os judeus, se manifestou para toda a terra. E não foi também diferente naquela época, irmãos, quando Jesus caminhava. O Emmanuel caminhava conosco aqui nessa terra. Pessoas que adoravam ao único e verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Muitas dessas pessoas, irmãos, na primeira oportunidade abandonaram ao Deus vivo. Na primeira oportunidade clamaram tanto a Deus para que o Senhor viesse libertar o povo da opressão de Roma. E o próprio Deus, irmão, desceu dos céus, céu da sua glória, e foi ver com o povo, foi andar no meio do povo, e mesmo assim o povo não o conheceu. Não é diferente nos dias atuais. Cada dia que se passa, as pessoas se distanciam mais de Deus. Ontem, inclusive, irmãos, eu estive numa congregação, no qual fui convidado lá na Curicica, próximo à nossa casa, da pastora Tereza, a igreja evangélica Ministério de Tissaleia. Foi um culto abençoado, irmãos. Então ainda existe pessoas tementes ao Senhor. Ainda existe homens e mulheres que verdadeiramente creem na palavra do Senhor. Mas isso está se tornando raro, irmãos. Sabe por quê? Porque as pessoas só se lembram das coisas ruins. As pessoas só se lembram do sufoco que está passando, mas esquece de quantos livramentos Deus deu na vida dela, quantas bênçãos física, material, espiritual Deus deu na vida daquela pessoa. Quantas? Não foram poucas. Quantos foram os livramentos que Deus deu na sua vida? Quantos? Mas quando vem a luta, quando vem as perseguições, quando vem as dificuldades, quando vem as tribulações, quando vem as guerras travadas mesmo, a primeira coisa que a pessoa faz é abandonar a Cristo. A primeira coisa que a pessoa faz é esquecer de onde Deus tirou ela, de onde Deus socorreu aquela pessoa. Ela estava nos braços do diabo, no braço de Satanás. E quando vem as lutas, a primeira coisa que a pessoa faz é sair da presença do Senhor. Amém? Para não ficar só em minhas palavras, irmãos, vamos ver isso na Bíblia. Abram as suas Bíblias lá no Doutor Lucas. Amém? Lucas, eu não falei não, né? 24, a partir do verso 13. Amém? Todos acharam? Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 24, versículo 13. Amém? Todos acharam? Irmãos, eu glorifico a Deus muito pela vida do meu filho Mateus, pela vida da minha esposa, que tem caminhado comigo nesta luta. Agradeço pela vida da Natália, não está aqui conosco, eu tenho certeza que se ela morasse aqui perto da gente, já estaria aqui conosco. O Júnior, meu filho também, que é meu genro, que eu amo muito também. Agradeço muito pela vida deles. Agradeço também pela vida do meu filho Tiago, da minha nora. Infelizmente não estão conosco, mas Deus há de fazer um mover na vida deles. Porque, como a missionária falou aqui, não são todos, mas aqueles que são chamados, irmãos, têm uma responsabilidade, não com o homem, mas para com Deus. E se você não cumprir esse chamado, vai ser cobrado. Isso você pode ter certeza. Amém?
Diz assim, irmãos: e eis que no mesmo dia do... Depois eu falo. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Quantas pessoas estão com os olhos fechados e não conhecem mais a Jesus? E ele lhe disse... Quem que disse aqui? Jesus. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele respondeu, e ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Preste atenção, irmãos. E ele lhe disse: ó nécios. Quem que disse? Jesus. Ó nécios, é tardio de corações para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam. Ele fez com que iam para longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, olha isso, irmãos, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se então os olhos e conheceram o conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregando os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Então, irmãos, você vê que quando nós começamos a ler, eis que no mesmo dia, que dia foi esse? Da ressurreição de Cristo. Quando ele foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Olha que eles estavam comentando, né, aqueles jovens discípulos estavam comentando de tudo aquilo que havia acontecido, né, em Jerusalém. E Jesus apareceu para ele. Que coisa linda, que tremendo isso, irmãos. Você vê que Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todos os lugares,
ao mesmo tempo. E eles mesmo foram contando para Jesus, no qual eles nem conheceram. As mulheres foram lá e conversaram com anjos, tiveram uma visão de anjos. Olha a dúvida deles. Tiveram uma visão de anjos que contaram para ele que aquele que estava morto agora vive. E Jesus ali se manifestou para eles. Mas mesmo assim ele ainda não conheceram a Jesus. E eles estavam retornando para a antiga vida que eles viviam antes. Emaús. A Bíblia não relata exatamente, mas no histórico, nas histórias, contam que esse caminho para Emaús era mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém para essa aldeia Emaús. E o caminho realmente era muito pedregoso, arenoso, tinha muitas inclinações, altos e baixos. Então isso para a vida espiritual, irmãos, eu quero que você aprenda isso, que assim eu aprendo que a Bíblia me ensina, que esse caminho para Emaús muitas das vezes acontece em nossas vidas, porque vêm as dificuldades, vêm as inclinações, vêm os altos e baixos da nossa vida, vêm lugares arenosos, porque quando você vai caminhar na praia ou num lugar arenoso, o que acontece? Você rapidamente cansa, é difícil, né? Você imagina você subindo aquilo ali, no lugar arenoso. Um lugar, a Bíblia fala, que a história conta que era um lugar também pedregoso, e havia muitas pedras, pedregais naqueles lugares, e era dificuldade para passar. E por isso, irmãos, você compreenda que quando vem a dificuldade, vem as lutas, a primeira coisa que a pessoa faz é duvidar do reino de Deus, é duvidar da palavra de Deus. Só lembra de que Deus abençoou e fica muito feliz. Quando Deus está abençoando, quando Deus está presente, quando você está vendo a Cristo, você anda no caminho. Mas quando vem as dificuldades, irmãos, é a grande maioria, como acontece hoje, acontecia também naquela época. Prova disso é essa história que nós estamos lendo aqui agora. E nós aprendemos com isso. Jesus, irmãos, ele não nos abandona. Isso prova que ele foi lá socorrer aqueles discípulos. E aqueles discípulos no partir do pão, quando eles perceberam o partir do pão do Senhor, aí que eles vieram, olha só, irmãos, como é que eles estavam cegos. Sabe por quê? Eles só lembravam da figura de Jesus, o quê? Machucada, danificada, né? Ele não lembra mais de Jesus como Jesus era, irmãos. Ele só lembrava daquele Jesus ali que estava naquela cruz, que no qual morrera por cada um deles e por cada um de nós. Só lembrava daquela figura transfigurada, né? Machucada, humilhada, nua. Eles lembravam dele. Eles não lembravam mais daquele Jesus que fez milagres na vida deles, que ressuscitou mortos, que curou leprosos, irmãos. Ele não lembrava mais daquele Jesus no qual ressuscitou mortos, que libertou pessoas possessas por espíritos malignos. Ele não lembrava mais daquele Jesus que fazia multiplicação de pães e peixes. Eles não lembravam mais de Jesus, daqueles que reunia milhares de pessoas para ouvir ele falar, para ouvir ele pregar a palavra do Senhor. Eles não lembravam mais daquele Jesus. O pensamento deles estava totalmente naquele Jesus da cruz, daquele que morreu, daquele que estava sendo crucificado ou humilhado. E hoje o Senhor Jesus está falando conosco, irmãos. Você não lembra mais de mim? Você não está lembrando mais da minha face? Eu estou falando contigo esta noite. Você lembra quando você estava em tal situação, assim? Eu estava lá contigo. E você clamou por mim. Você clamou e ali eu não te abandonei, não deixei acontecer uma coisa ruim na sua vida. O diabo estava querendo te cirandar, estava querendo tirar a sua vida, armando laços para te destruir. E naquela hora você me clamou por mim. E agora, você não lembra mais de mim? E Jesus hoje está falando isso para cada um de nós.
Só lembra na hora de partir do pão, na hora do alimento. E o alimento espiritual no qual você todo esse tempo você se alimentou. Agora você não quer mais saber de Jesus. Agora o mundo, agora você voltou para a sua vidinha. Agora você voltou agora para o caminho de Emaús. Você voltou agora para as antigas práticas. É necessário agora você ver mesmo Jesus se materializar na tua frente para você crer? É assim que você diz que você crê em mim? É assim que você diz que é batizado com o Espírito Santo? É assim que você diz que é cheia da presença de Deus? É dessa forma? Mas eu te amo assim mesmo. Eu amo você. Eu quero você ao meu lado. Porque o mundo jaz no maligno, meu irmão, minha irmã. O mundo jaz no maligno. Jesus está te chamando. Por mais dificuldade que você esteja passando, Ele está do seu lado. Ele está caminhando contigo na dificuldade. Você está caminhando no caminho de Emaús. Que muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, há um paradoxo, né, na nossa própria vida, né? Nós caímos em contradição daquilo mesmo que nós falamos. Paradoxo é contradizer, né? Você está se contradizendo a vida que você diz que leva. Você diz que é crente, você diz que crê em Jesus, mas está querendo viver a vida que o mundo te oferece. Você agora não quer mais viver para Cristo. Antes você louvava, antes você ouvia só louvores, agora você está ouvindo música do mundo, irmãos. Mas pastor, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Cuidado com essa frase, que essa frase está levando milhares de pessoas para o inferno. Quantas pessoas têm ido para o inferno? Porque agora ficam ouvindo músicas seculares, músicas do mundo. E aos pouquinhos está perdendo a essência. Aos pouquinhos não está mais sentindo aquela essência, não está mais sentindo vontade de agradecer o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. No decorrer das nossas vidas, infelizmente passamos pela experiência da estrada de Emaús, a estrada do regresso, onde retornamos à nossa antiga vidinha de pecados e erros, a estrada da decepção, onde caímos na decepção com a fraqueza humana, a estrada do desânimo, onde ficamos desanimados através das circunstâncias difíceis que nos assolam, a estrada da cegueira, onde não conseguimos ver a atuação de Deus e achamos que não se importa mais conosco. Porém, se você está na estrada de Emaús, saiba que Deus vai se achegar a você e vai te mostrar como voltar para aquilo que Ele te designou. É um chamado, irmãos. Você não pode abandonar esse chamado que Deus tem para você. Passamos pela experiência do caminho de Emaús quando vivemos as imagens do passado, que está lá no versículo 14, no qual nós lemos, e iam falando eles entre si de tudo aquilo que havia sucedido, mas esqueceram que Jesus falou que Ele ia morrer, o Filho do Homem, né? Ia morrer, mas no terceiro dia Ele ia ressuscitar. Eles esqueceram da promessa. A pergunta é: o que havia sucedido? Havia na memória dos discípulos imagem marcante que nunca iriam esquecer. Eles comentavam sobre essas lembranças que estavam moendo as suas almas. Lembra que eles falavam? Você quando ouviu, você via no caminho, aqui no versículo, olha o que eles falam, irmãos. Olha como é que isso incomoda. No versículo versículo 32, no verso 24, no capítulo 24, no 32, diz assim, ó: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Às vezes você está numa situação, irmãos, isso já aconteceu comigo. Eu compreendo perfeitamente isso que eles estavam falando aqui.
Às vezes você está numa situação, ou esteve em alguma situação, que o teu coração ardia, que aquilo era uma culpa que você mesmo sabia que você estava fazendo. Perdão, irmãos. Que aquilo que você estava fazendo ia lhe causar prejuízos lá na frente. Que você estava indo como se tivesse algo mal lhe empurrando para aquilo que é errado. E o teu coração, o teu peito arde. O teu pensamento sabe que aquilo é errado, mas mesmo assim você não tem forças para recuar. Será que você já não sentiu isso na sua vida? Eu duvido, irmãos. Todo mundo passa por isso. É o Espírito Santo ali te incomodando. É o Espírito Santo, olha, eu estou aqui, não caia nessa, não sai dessa furada. É o Espírito Santo incomodando você. Os próprios discípulos falaram um para o outro. Não ardia o seu coração quando ele falava conosco a respeito das Escrituras? Os grandes milagres de Jesus, seus feitos milagrosos, onde mostrou que tinha poder sobre a vida dos homens, sobre a força da natureza e um conhecimento grandioso da vontade de Deus. Só que essas lembranças não ocupavam os comentários das coisas sucedidas. Aqueles 2 discípulos lembravam fielmente, como se tivesse um projetor de filme em suas mentes, cena por cena, do momento em que o poderoso Jesus foi calado, humilhado, cuspido e maltratado até a morte. Aquelas cenas não saíam de suas mentes, pois o tirateima da dor reprisava aquelas dolorosas imagens para que os seus corações sangrassem cada vez mais. Irmãos, até a ciência explica isso. Até a ciência diz assim, a psicologia afirma que temos uma queda a nos lembrarmos mais das tragédias que das bonanças. A psicologia explica isso, irmãos. Isso não é só ser crente, não. A própria ciência dos homens explica isso. A pessoa, o ser humano já tem uma queda para lembrar só daquilo do mal que aconteceu, mas nunca lembra das bonanças. Nunca lembra daquilo que foi bom para ela. Às vezes até não você encara, às vezes até num alimento que você está comendo ali, você reclama. Não é assim que acontece? Você reclama. Mas você não se lembra que você também já teve momentos que foram muito bons em alimentação, em coisas que nunca faltou na sua vida? O próprio Paulo declara, irmãos, já passei, estou preparado. Já passei pela fome, pela sede, já tive bonança. O próprio Paulo falava isso, irmãos, de tudo isso. E Cristo para ele é tudo, acima de tudo isso. Nada vai tirar Jesus do coração dele. Paulo declarava isso demasiadamente, irmãos, para a igreja. E hoje em dia, irmãos, as pessoas reclamam disso, reclamam daquilo outro, porque você vê, até a própria ciência comprova esse fato, essa realidade. Foi o que aconteceu com aqueles jovens, aqueles discípulos no caminho de Emaús. Só lembravam das desgraças, só estavam lembrando das coisas ruins, mas não lembrou em nenhum momento do bem que Deus tinha feito, Jesus tinha feito para eles. Em nenhum momento eles lembravam. E isso tem acontecido nas igrejas, isso tem acontecido com os crentes. Não lembram da felicidade que uma vez você sentiu com a presença de Deus. Muitas das vezes você estava até louvando ao Senhor, você sentiu a presença dele, e de repente agora você não está sentindo mais aquela presença. Mas isso não quer dizer que Deus te abandonou, meu irmão, minha irmã. Isso não quer dizer que você não se arrepiou, que Deus te abandonou. Não, muito pelo contrário. Deus está ao seu lado. Deus está a todo momento te observando, caminhando com você aonde quer que você vá. Por mais que nós venhamos desanimar, Ele está conosco. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso Deus, é o nosso papai, é o nosso papaizinho, nosso Abba.
Ele é o Deus todo misericordioso, o Criador dos céus e da terra. Aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, compreenda uma coisa: não se deixe abater com os problemas que de repente você está enfrentando, com as lutas que muitas das vezes você está aí passando. Meu irmão, minha irmã, não se preocupa. Não abandone a sua fé. Está fraco? Leia a Bíblia. Olha, como de repente você orava antes, orava alto, ora baixinho. Nem a altura da sua, se você for orar alto, gritando, não quer dizer que Deus não vai ouvir. Muito pelo contrário. Às vezes você está orando ali baixinho, como Ana orou ao Senhor, em secreto, em silêncio, e Deus está ali do seu lado. Tá bom, minha filha, tá bom, amém, eu estou contigo. É nessas horas de fraqueza que Deus está te fortalecendo. O próprio Paulo dizia: é quando estou fraco que eu sou forte. E Deus está falando para você nesta noite: você está fraco, mas eu quero te dar força, eu quero te dar o pão, quero partir o pão contigo, para você se levantar, para você se sentir novamente vivo, sentir novamente um homem são para as coisas do reino, não para as coisas desse mundo, não para o reino desse mundo, mas para o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, como eu falei aqui no comecinho, há 2000 anos atrás passavam por isso. Há mais de 2000 anos atrás também passavam por isso. Quem já ouviu falar aqui de Elias? Elias, lembra de Elias? Elias, irmãos, olha, compreenda isso. Elias orou ao Senhor para que ficasse 3 anos sem chover. E não veio chuva não, irmãos. Olha o poder, a fé que esse homem tinha. Mas mesmo assim o povo começou a adorar a Baal. Mesmo assim o povo começava a ir pela onda do rei daquela época, a ir pela rainha que tinha naquela época, a tal da Jezabel. E o povo começou a blasfemar contra Deus nos seus atos. E teve uma ocasião que Elias mandou juntar todos os profetas lá do Deus dele lá, de Baal. Não foi só 450 profetas, foram 850 profetas. Juntou todos. Pode clamar o Deus de vocês aí. Pode clamar. Estava em seca, irmão, a terra naquela ocasião. Pode clamar. O Deus que responder com fogo esse holocausto, esse é o Deus de Israel. E o povo, amém. O povo concordou. Toda a cidade ali reunida. Foi uma coisa ali, irmãos, nacional na época. Todos reunidos. Se tivesse TV naquela época, né? Tecnologia. Todos estavam assistindo aquele momento histórico. Elias ali clamando, olha, aquele Deus. E ele sozinho, irmãos. E mais de 400 profetas de Baal lá começaram a marchar lá em volta dos holocaustos que eles cortaram, fizeram lá e começaram até a tarde. E nada, ninguém respondia nada. Aí Elias falou: opa, tá bom, você já passaram o dia todo, já daqui a pouco está escuro, agora é minha vez. E mandou, falou: agora corta aí, bota aí as ofertas aí, o holocausto, bota os animais aí. E Elias fez lá o altar e falou: agora enche em volta de água. Estava faltando água, enche de água em volta. Faz aí umas valas, uns sucos aí, né? Faz uma vala, enche de água, molha em cima também. Pode molhar bastante, mas molha mesmo. Não molha mais, molha em cima do holocausto, da oferta. E orou uma vez só, pouquinha coisa para o Senhor. Senhor, prova a esse povo que o Senhor é o Deus de Israel, que o fogo que só o Senhor tem. Na hora o fogo desceu, consumiu todo o holocausto e sugou toda a água que estava em volta. Por que eu estou falando isso, meu irmão, minha irmã? Logo em seguida, aqueles profetas de Baal foram mortos. Inclusive Elias fez parte desse massacre, matou todos eles. Ordem de Deus. Mas logo em seguida, a Jezabel ficou sabendo de toda essa história e mandou arrancar a cabeça de Elias e apresentar para ela em uma bandeja.
E Elias, ó, meteu o pé. Como é que pode? Um profeta clamou a Deus, fez tudo aquilo ali em rede nacional, e depois ele caiu em depressão e tristeza profunda. E você acha, irmão, que eu, não vai acontecer isso? Então muitas das vezes Deus nos prova até nessas horas, irmãos. Até nessas horas, como provou esses jovens, como provou todos os discípulos, não saiam da cidade. E a Bíblia fala, irmãos, que Jesus ainda ficou 40 dias aparecendo para todos eles. Amém? Glória a Deus. Ficou ali 40 dias ainda. 10 dias depois ia ser o quê? O Pentecoste, o dia de Pentecostes. E Jesus falou, olha, antes ele acendeu os céus, não saiam da cidade, porque dos céus vai descer sobre vós, cada um de vós, o Espírito Santo, no qual vai dar virtude, poder para vocês, porque senão vocês não vão suportar o que Roma vai se levantar contra a igreja para destruir a vida de vocês, da sua família. Só o Espírito Santo pode te dar esse poder. E eles obedeceram a Deus. Vem aí novamente a palavra obediência, porque a obediência gera a fé. E eles obedeceram 10 dias, 40, olha só, era o Pentecostes, 50 dias. Então 40 dias Jesus ficou ali aparecendo para um, para outro, falando ali e tal. Faltava 10 dias. Nesses 10 dias eles obedeceram. E quando chegou no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre ele. Foi uma maravilha. E pessoas de outros países estavam ali. Eles começaram a falar línguas daqueles países, de cada uma delas de que estavam ali, glorificando o nome do Senhor na língua deles. E as pessoas hoje em dia ainda duvidam. Deus quer abençoar a tua vida, mas para isso é necessário você perseverar, você obedecer, para gerar cada dia mais fé no teu coração. Agora, se você abandonar, você voltar para o caminho de Emaús, na tua vidinha do passado, só vai ser destruição na sua vida. Você vai voltar novamente à escravidão, a viver novamente como escravo de Satanás, como escravo do diabo. E o Espírito Santo está prestes a te fortalecer, e você agora quer voltar para o mundo. Na hora que Deus vai descer com o Espírito Santo, que é a promessa dele na sua palavra, aí a pessoa quer sair da presença do Senhor. E a palavra desta noite, meu irmão, minha irmã, é essa: persevere, obedeça, para que venha gerar fé cada dia mais na vida de cada um de vocês, na nossa vida. Eu também faço parte, porque aquele que se julga está de pé, cuidado para que não caia. Como aconteceu com os profetas do passado, pode acontecer com cada um de nós. Nós temos um chamado, cada um de nós, aqui igreja, cada um de nós temos um chamado. Você que está nos assistindo aí esta noite, você tem um chamado. Deus está te chamando. Deus está contigo. Você está passando por dificuldade, por luta, Deus está contigo. E cuidado também com as amizades, com as falsas amizades. Cuidado com as falsas amizades. Aquelas que se dizem seus amigos, suas amigas. Cuidado, irmãos. Preste atenção. Não esquece. Fala de Jesus para essas pessoas. Porque quando você fala de Jesus, o diabo ele não pode te tocar. Não pode, irmãos. A palavra-chave é Jesus. Fala de Jesus. Porque até na escola bíblica dominical nós falamos aqui a respeito da Páscoa. Reunia-se as famílias e o pai de família, né, começava a falar das coisas que os antepassados passaram, pregando, falando, cultuando a palavra de Deus. Congregava, reunião, se reuniam. Fala de Jesus. O diabo não pode tocar. Não se deixa, porque muitas das vezes a pessoa... Estou falando de religião aqui, irmãos. Muitas das vezes a pessoa não é nem cristã, não tem nem religião. Está em cima do muro. Está no mundo, mas está em cima do muro. Assim diz ela, né? Mas às vezes a palavra dela tem poder sobre a tua vida, irmãos. Mas quando você fala de Jesus para essas pessoas, você quebra toda a maldição que vem contra a tua vida, toda a maldição que vem contra a sua família.
Toda maldição que vem contra o teu trabalho, os seus projetos, fala de Jesus. Ah, irmã, desculpa. Ah, irmão, desculpa. Eu sou cristão. Ah, poxa, não parece, mas eu sou cristão sim. Não faça. Que de repente, como foi esses jovens que estavam no caminho de Emaús, não conheceram a Jesus. E Jesus falando as coisas de Deus para ele. Hoje Jesus está falando para você. Está falando das coisas deles para você, das promessas que ele tem para dar na tua vida, para deixar para você, como testemunho, em todos os momentos, no partir do pão, no alimento, no se levantar, no se deitar. Ele está contigo, ele é contigo. Por mais lutas, dificuldades que você esteja passando, ele não vai te deixar. Mas isso cabe a você obedecer, caminhar, acreditar, se comprometer com as coisas de Deus. Lutas vão vir, irmãos, não tem jeito, vão vir. Lutas vão vir sobre a tua vida, sobre a vida de cada um aqui, sobre a minha vida, vão vir. Vão vir, irmãos. Por isso que é necessário congregarmos, para nos fortalecer. Por isso que Jesus falou para aqueles discípulos: olha, se ficam reunidos, não sai, ninguém sai da cidade, ninguém sai da cidade, porque eu vou mandar a virtude, poder sobre a vida de vocês. Ainda faltava 10 dias e os discípulos ficaram aí em obediência. Falta obediência na igreja, falta obediência nos crentes. Então aprenda, irmãos, a obedecer, aprenda a escutar, aprenda a crer no único que pode nos dar vida e vida em abundância, pode nos dar vida e vida eterna. É o único que pode nos trazer a vida que um dia nós perdemos lá atrás. Um dia nossos pais perderam. Um dia um filho, uma filha perdeu lá atrás. Ele é o único que pode nos livrar de todo o mal. Amém? Para encerrarmos, eu quero dar um testemunho bem rápido. Não meu, mas de um pastor. Esse pastor pregando, ele falou que o filho dele era muito conhecido na área. E esse filho dele, irmãos, ele foi cortar o cabelo perto da casa dele, mais ou menos uns 11, 10 minutos da casa dele. E nesse inteirinho, nesse trajeto, ele levou um tiro no braço de um policial. Atiraram nele, ele correu. Ele saiu correndo para se esconder na casa de uma amiga, de um amigo. E o policial correu lá e atirou, matou o rapaz. Isso o pastor dando esse testemunho. E ele dando esse testemunho, meu irmão, minha irmã, esse homem que atirou no filho dele falou: eu sou crente. Ele falou: você é crente do diabo. O pastor contando. Mas só para finalizarmos, isso não deixou esse homem que perdeu a vida de um filho dele de forma trágica, violenta, de adorar ao único que é digno de todo louvor e de adoração. Ele não deixou de pregar a palavra da verdade. Ele não abandonou a fé, ele não voltou pelo caminho de Emaús. Isso não impediu a ele de abandonar a fé dele. Por isso que eu estou falando isso para vocês. Muitos têm passado por dificuldades, grandes dificuldades, que o inimigo tem lançado sobre a vida. Muitos, irmãos, não são poucos, mas pessoas que não abandonam a fé. Esses, Deus honra. Não se deixe, irmãos, ser honrado por homens que são falhos. Seja honrado por Deus. Mas para isso você precisa honrar com a sua obediência, com a sua fé, com a sua necessidade, não das coisas do mundo, mas das coisas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? E para encerrarmos, irmãos, Romanos 8, no capítulo 8, versículo 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Todos acharam? Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas
somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia! Por isso que é necessário, irmãos, nos alimentarmos de Deus e falarmos também desse alimento que nos alimentamos para outras pessoas, para não nos separarmos desse amor. No nada pode nos separar, irmãos. Essa única coisa que pode nos separar é quando a pessoa peca e não confessa o pecado, quando a pessoa peca e não se arrepende. Mas aí não é Deus separando, é você se separando de Deus. Mas a Bíblia diz que nada, nem altura, nem profundidade, nem morte, nada, ou outra criatura, nada pode separar você do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, fica essa palavra, tá? Essas palmas que vocês já aplaudiram foram para mim, tá? É para o Senhor Jesus as palmas. Vamos aplaudir bem forte, irmãos. Vocês parecem que não almoçaram hoje. Mateus não almoçou hoje. Glória a Deus. Vamos aplaudir forte, irmãos. Jesus nos ama de forma grandiosa. Como é bom nós aplaudirmos, como é bom nós adorarmos, como é bom glorificarmos o nome do Senhor com as nossas palmas. Irmãos, se nós ficamos alegres, imagina o Senhor. Como Ele fica feliz, como Ele fica alegre quando adoramos Ele com as nossas palmas, né? Aleluia, glória a Deus. Então você que está em casa, fica com essa palavra. Nada pode separar você do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Fica essa palavra esta noite, tá?